Começamos o Proseando de hoje com a presença de uma das personalidades mais ilustres de Mato Grosso do Sul, o empresário, literato, escritor e filósofo José Augusto Lopes Sobrinho. Ele vai conversar conosco a respeito de suas impressões sobre filosofia, política de OAB, enfim, sobre o Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande. José Augusto, muito obrigado pela sua presença. Você foi presidente do Operário aqui de Mato Grosso do Sul. Conte para nós a sua experiência à frente do futebol de Mato Grosso do Sul. Bom, quem gosta de futebol vai se lembrar da época que o Morenão lotava para assistir um Flamengo, para assistir um São Paulo, para assistir um Palmeiras. Era a época áurea do futebol em Mato Grosso do Sul. E eu participei disso com muita honra. Acontece que a hora que terminou o Campeonato Brasileiro, que os times grandes deixaram de vir jogar aqui em Campo Grande, o futebol deu uma caída muito grande, porque eu fui presidente do Operário nessa época difícil, você às vezes tinha que pagar para ir jogar lá fora. Era uma época muito triste do futebol. O público já não comparecia mais, era uma época em que o futebol deu uma definhada muito grande. Você acha que é possível recuperar o futebol de Mato Grosso do Sul, levando a torcida ao estádio, fazer um Morenão lotado, Zé Augusto? Eu acho que sim. Para isso é necessário que alguém que tenha amor pelo futebol, porque é difícil ser presidente de um clube de futebol. As rendas são insuficientes, você tem que trabalhar muito para manter um time competitivo. Mas eu acho que é possível, porque o sul-mato-grossense gosta de futebol. Zé, você nesse tempo que ficou à frente da direção do Operário, nessa época áurea do futebol de Mato Grosso do Sul, você se lembra de algum jogador que se destacou pela habilidade, ou no comercial, ou no Operário, que te impressionou muito? Basta lembrar do Miller, que foi jogador da seleção brasileira, e que jogou no Operário. Foi o auge da carreira dele, com início aqui em Campo Grande. Que beleza. Zé Augusto, você também participou com muita intensidade da política da OAB. Ficou à frente da coordenação de várias campanhas na política classista, muitas delas vitoriosas. Como é que você está vendo a atual gestão em comparação com outras que passaram? Bom, é difícil porque você sempre vai ver a gestão dos meus amigos, o Vladimir, você, o Geraldo, como um diferencial. Mas eu entendo que antigamente havia muito mais participação, inclusive da própria população. Vamos lembrar da campanha de Mato Grosso do Sul contra a violência, em que você era o presidente, em que nós fizemos uma campanha que teve repercussão nacional, tanto é que a OAB em Brasília nos chamou para coordenar uma campanha a nível nacional. E nós fizemos isso. O problema da droga que sai das nossas divisas, que a gente sempre diz o seguinte, o que precisa é fechar a torneira dos países vizinhos que fornecem armamento, droga, que vão acabar desembocando no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, nos grandes centros. Agora, parece que o presidente atual adotou uma política mais firme no sentido de fiscalizar as nossas fronteiras. Eu acho que com isso, uma aglutinação das forças nacionais, das forças estaduais, das forças municipais, que nós vamos chegar um dia a acabar com esse contrabando de armas, acabar com esse contrabando de drogas e tornar, como nós sabemos, o Brasil um país mais digno dos seus cidadãos. Falando sobre o Brasil, você viu e está acompanhando o nosso país já de algumas décadas. Você acha que é possível revitalizar a política, fazê-la como uma atividade atraente para os jovens? Porque hoje, eu conversando com você em outros lugares, eu vejo assim uma certa melancolia, uma certa decepção com a atual classe política. Você ainda tem esperança? Bom, eu participei um pouco da política, eu fui secretário de Assuntos Fundiários na época do Juvencio, fui da Secretaria de Justiça na época do Dr. Wilson,
Eu tive uma participação, inclusive, dentro dos próprios partidos. E com grande tristeza, né, que a gente vê que o país desembocou numa condição dessa, de uma corrupção desenfreada, de uma desatenção dos governantes com relação ao seu povo, mas eu sou esperançoso que sim. Vamos ver se essas políticas hoje de contenção, né, de fiscalização, vai redundar no final num Brasil mais próspero, num Brasil mais progressista, mas principalmente mais humano, que se consegue através de saúde, através de justiça, através de uma participação realmente efetiva do Estado, como nós almejamos que aconteça. José Augusto, você chegou aqui no estado, na época, Mato Grosso Uno, em que ano? Bom, eu sou casado com uma sul-mato-grossense, aliás, muito bem casado. Eu casei em São Paulo, vim aqui fazer um empreendimento e acabei ficando em Campo Grande, desde 65. Então, eu assisti a época do regime militar, dessa tristeza do regime militar, que de vez em quando, hoje, a gente ainda vê alguém dizendo que precisaria... Isso é muito importante. O teu depoimento em relação àqueles saudosistas que pedem a volta da ditadura militar. Como é que você vê isso, José Augusto? Ou eles não participaram da tristeza que foi, porque eu lembro da época da faculdade, de canhões, de tanques cercando as formaturas. No meu caso, eu comecei no Mackenzie em São Paulo e terminei na Católica em Recife. A minha posse, por exemplo, porque o patrono nosso era o Dom Helder Câmara, o nosso convite era vermelho, só que não tinha nada de comunismo. Né? E, inclusive, quem era meu colega de classe era foi prefeito de Recife, o Jarbas. Na época, aquilo não era uma política de comunista, era uma política de coração que nós queríamos reverter a política drástica que foi o golpe militar no Brasil. Só quer rever que isso torne a acontecer no Brasil aqueles que não participaram da tristeza, das torturas, de uma política desenfreada que não levou a nada, de uma alta corrupção, porque o argumento que diz hoje que no regime militar não havia corrupção, havia sim. Basta lembrar da Transamazônica, que eu não quero entrar em detalhes, porque faz muito tempo. Vamos falar um pouco sobre filosofia e as suas obras, mas antes vamos para o nosso break.